Vamos falar aqui agora das questões e processos incidentes que a gente tem, né, a partir do artigo 92, né, vamos falar primeiro das questões prejudiciais, né, a gente tem no artigo 92 a prejudicial obrigatória e no artigo 93 a chamada prejudicial facultativa. Ela é prejudicial por quê? Né? Porque um fato, né, surge um fato impeditivo num juízo extrapenal que ele pode interferir na existência ou não da infração penal. Então diz lá o artigo 92, se a decisão sobre a existência da infração, ou seja, sobre a tipicidade, vai incidir diretamente na tipicidade, depender de situação de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, primeiro ponto aqui, né, o fato que está sendo julgado lá na esfera civil, trabalhista, eleitoral, seja lá qual for, né, ela incide diretamente na existência da infração penal. Incide diretamente na tipicidade da ação. Então, quando ele fala assim, e a solução, né, dessa controvérsia, ela deve ser reputada séria e fundada, ou seja, o sujeito entrou com uma ação civil lá só com o objetivo de suspender a ação penal, de querer discutir, não, tem que ser alguma coisa que seja realmente séria. Se a gente pegar, por exemplo, o artigo 236 do Código Penal, que fala lá do casamento, né, do induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento no casamento, nós vimos lá a ação penal privada personalíssima, né? Se a gente pensar lá, ele fala lá direto, que o prazo começa a contar, o prazo da ação penal privada, a partir do trânsito julgado da sentença que motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Ou seja, a sentença penal lá, a sentença civil de anulação do casamento, ela é uma prejudicial, né? Aqui ela não permite, né, que a ação inicie. Um outro exemplo que o pessoal costuma utilizar também é o caso de bigamia, né? Se a gente tiver uma ação civil lá de anulação do casamento, então a gente não terá a gente não terá o crime de bigamia, porque o bigamia ele se consuma com o segundo casamento válido, né? Se você não tem o primeiro, não vai ter o segundo, né? Então, nesse sentido. Mas a gente tem várias situações, principalmente aqui nessa parte aqui do Código Penal, que fala dos crimes contra a família, crimes contra o casamento, qualquer crime desse, crimes contra o estado de filiação, né? Vamos imaginar aqui que o sujeito está respondendo, né, pelo parto suposto, né, que ele deu a parto alheio como se fosse próprio, né, e há uma ação civil, né, demonstrando que o parto foi dessa pessoa mesmo, né, daquela mulher, e se reconhece no juízo civil, né, que o parto realmente foi dela, que a criança é realmente dela, né, o crime não vai existir, né, porque a decisão lá interfere diretamente na tipicidade, né, no núcleo do tipo. E é uma questão séria, fundada, certo? Fundada quer dizer, tem fundamento, né? Não se está jogando, né, pérolas aos porcos, né? Não estou lá, né, à toa discutindo judicialmente, né, de forma alguma. E fala sobre o estado civil das pessoas, né? Estado civil das pessoas, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando lá dos direitos da personalidade, né? A gente está falando lá de cidadania, de nacionalidade, de naturalidade, né, de filiação. A gente está tratando desses assuntos, né? O curso da ação penal ficará suspenso, ou seja, a ação penal para até que a decisão lá no juízo extrapenal
transite em julgado, até que lá termine, lá definitivamente termine. E quando ele fala que, sem prejuízo da inquirição de testemunhas ou outras provas de natureza urgente, como não se sabe quanto tempo pode demorar aquela ação e de repente algumas pessoas devam ser inquiridas e pessoas que podem mudar de residência, ir embora sem deixar endereço, pessoas que podem até vir a falecer. Então é possível que essa prova já seja colhida, né, para se manter, para se garantir respeitado o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, evidentemente. Então ela pode ser feita. E há um ponto mais interessante, né? Essa questão ela pode ser apresentada em juízo, no juízo penal, sem que a ação civil seja proposta. E aí o parágrafo único vem dizendo, se for um crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada com citação dos interessados. A ação civil, mas ela está parada, o Ministério Público adquire legitimidade para prosseguir na ação. A ação não foi proposta, o Ministério Público adquire legitimidade, né, se a gente estiver tratando de uma ação penal pública, ele adquire legitimidade para propor essa ação civil, porque a importância, né, que se dá a ela é muito grande em razão do interesse público envolvido, né? Uma ação que diz respeito ao estado civil das pessoas, o interesse público é muito maior. O artigo 93, ele já fala da prejudicial facultativa. Facultativa é porque o juiz não é obrigado a suspender a ação penal como é na obrigatória, né? E vejam bem, se o reconhecimento da existência da infração penal, quer dizer, o fundamento é sempre o mesmo, é a tipicidade, depender de decisão sobre questão diversa da prevista anterior, ou seja, não se trata de ações que digam respeito ao estado civil das pessoas, qualquer outra situação, da competência do juízo civil, e veja que ele fala do juízo civil e não do juízo civil. A gente pode estar com uma discussão aqui de um crime contra as relações do trabalho e há uma ação trabalhista, né, cuja decisão do juiz trabalhista possa ter influência aqui no núcleo do tipo, né, e por isso, e a gente fala do núcleo do tipo, mas na verdade ele pode também ter uma influência numa qualificadora, numa causa de aumento de pena, pode ter também, não precisa ser somente em relação da infração penal, mas pode ser nas suas qualificadoras, causas de aumento de pena também. Tá? E se houver sido proposta a ação civil para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução, essa questão penal, criminal, e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente. Então vejam que ele já manda que se faça a inquirição das testemunhas e que se realize outras provas de natureza urgente. Mas alguns pontos interessantes aqui, diferentes lá da prejudicial obrigatória. Então, competência do juízo civil, ou seja, extrapenal, houver sido proposta a ação, ou seja, a ação do juízo civil, do juízo extrapenal, tem que ser anterior à da ação penal. Ela deve ser anterior. O juiz criminal poderá, desde que essa ação seja de difícil solução, ou seja, ele precisa dessa decisão civil, né, para solucionar a questão criminal, e que não verse sobre direito que a lei civil limite a prova. Ou seja, se o juiz civil estiver julgando lá antecipadamente a lide, sem a produção da prova, se convencendo somente pela revelia, essa decisão não terá validade no juízo penal, porque o juízo penal ele exige que a prova seja realmente discutida, que a prova seja realmente avaliada. Se isso não aconteceu no juízo civil, no juízo civil, ela não vai surtir efeito aqui no juízo penal. Tá? Então ele poderá suspender, veja que fala poderá,
né? Então é uma faculdade do juiz, ele pode entender que não é o caso, pronto. Um exemplo que a gente pode ter aí, vamos imaginar que o sujeito está respondendo por apropriação indébita, um vendedor de uma determinada empresa, né, que andou recebendo, né, de alguns clientes, né, por ordem inclusive da própria empresa, mas não realizou a devida prestação de contas. Aí ele vai responder por uma apropriação indébita, e só que ele ingressa com uma ação a juízo, uma ação civil de prestação de contas lá no juízo civil, e se essa ação de prestação de contas ela for julgada procedente, ou seja, reconhecer que ele, né, estava correto, né, naquela apuração, naquela forma de ficar com os valores que a empresa entende que ele se apropriou, essa decisão civil ela vai ter, né, total influência na ação penal, porque ela vai retirar o núcleo do verbo apropriar-se, né, de coisa, porque ele não se apropriou, era dele, né? Então ela vai ter uma influência total na existência ou não da ação civil, né? Com relação ao prazo para suspensão do processo, na obrigatória ele fica indefinidamente até que seja julgada lá no juízo extrapenal. Na facultativa, de acordo com o parágrafo 1º, o juiz marcará o prazo de suspensão que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Esperado o prazo sem que o juiz civil tenha proferido a decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retornando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria. Então, o prazo é fixado pelo juiz de forma razoável, né? Ou seja, ele leva mais ou menos em consideração quanto tempo demoraria essa ação, né? E suspende o processo, né? O parágrafo 3º, né, o suspenso do processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá o Ministério Público intervir imediatamente na causa civil. Sim, porque é interesse dele, né, que a ação termine logo. Do despacho que negar a suspensão, né, não caberá nenhum recurso, eventualmente, dependendo um habeas corpus, né, mas, e vocês têm uma remissão aí, deve ter uma remissão, é o 581/16, que ele fala que caberá o recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Então, eu não gosto muito dessa situação que cabe recurso somente se tiver uma decisão. Se ela for contrária, não cabe, né? Eu acho um negócio assim meio autoritário. Eu acho que o cabimento de recurso deveria ser para as duas partes, né, que estejam favoráveis ou não. E por fim, né, o artigo 94 fala a suspensão do curso da ação penal nos casos das duas prejudiciais será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, né? As partes poderão apresentar uma prejudicial e requerer a suspensão do processo. Ok? Bastante interessante essa situação, é a influência da decisão civil no processo penal, né? O inverso da ação civil ex delito. Até.